pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trouxe como tema uma dúvida de um cliente que eu achei muito interessante e aí eu queria debater com vocês e deixar algumas ideias para vocês pensarem, que é a questão de como colocar um sistema de energia solar fotovoltaica em um relógio de ponto onde você não tem energia elétrica disponível, ou seja, disponibilizar um sistema off-grid para um relógio de ponto. Se você achou esse tema interessante, fica comigo até o final desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal e ativa as notificações para receber a comunicação de novos conteúdos. E também, se você tem alguma dúvida que gostaria que a gente conversasse aqui, deixa pra gente aqui nos comentários. Bom, pessoal, essa semana estávamos aqui na empresa tal e entrou em contato um cliente com a gente solicitando o dimensionamento para um relógio de ponto de um cliente dele que vai instalar em um lugar remoto onde não tem energia elétrica. E ele se deparou com a dificuldade de encontrar o consumo desse relógio de ponto. Então veja bem, pessoal, existem situações aqui na Solar Brasil, a gente pega muito essa questão de locais isolados onde há necessidade de se montar um ponto de apoio para funcionários, né, trabalharem. Então, por exemplo, isso acontece muito em usinas, né? Então, a usina precisa disponibilizar lá um refeitório, né, num local isolado, um refeitório com sanitário, com mesa, com micro-ondas, né, para os funcionários que trabalham na usina, no local que não tem energia, poder ter o mínimo necessário. E aí entra também a questão do relógio de ponto, né? Então, a gente faz bastante esse tipo de dimensionamento aqui, né? Faz esse tipo de atendimento, de fornecimento de equipamento a esse tipo de cliente. E aí, essa semana, entrou em contato comigo um cliente, cujo cliente final dele, ele é um revendedor, entrou em contato com ele pedindo a solução para este relógio de ponto e 2 bicos de luz. Bico de luz é muito tranquilo, né? A gente pega lá a potência das lâmpadas, o número de horas por dia que vai ser utilizado e faz o dimensionamento. Mas quando se depara lá com relógio de ponto, como calcular esse consumo? Aonde que eu acho esse consumo, né? Então o cliente passou para a gente o datasheet do relógio de ponto e não se acha informação. Vai ter muita informação da fonte do relógio de ponto, né? Geralmente o relógio de ponto ele tem uma bateria interna, né, como se fosse um no-break, né, quando a energia acaba, mas as informações que são contidas no datasheet, né, na folha de dados do equipamento, não mostram de fato o consumo, tá? E como fazer, Alessandra? Gente, não tem jeito, tem que entrar em contato realmente com o fabricante e tentar entender esse consumo, tá? Mas, diferentemente de uma lâmpada, o que acontece com o relógio de ponto vai ser muito parecido com o que acontece com as situações de telecomunicações. O que é de fato o relógio de ponto? Ele vai ficar ligado lá 24 horas, né? Ou pode, né, geralmente ou não, depende lá de como isso foi, de como isso vai ser projetado, né, para a empresa, se tem turno de 24, se não tem, então tudo tem que ser levantado, mas de forma geral, o relógio de ponto ele vai ficar ligado lá 24 horas, mas ele não vai ter um consumo igual ao longo das 24 horas, então é muito parecido com o rádio, que tem o stand-by e tem o consumo em operação. Então, qual que é a melhor maneira de fazer isso? É você verificar com o fabricante qual é o consumo em espera desse relógio de ponto e qual é o consumo em operação. O que é o consumo em operação? É quando o funcionário vai lá passar o ponto, né? Seja ele colocar digital ou passar o cartão, enfim, e que vai ter aquela impressão do papelzinho. Só que eu não posso generalizar isso e criar uma receita de bolo. Por quê? Porque isso vai ser muito variável de acordo com o modelo do relógio, com a marca do relógio, com a quantidade de funcionários, com a quantidade de pontos que vão ser batidas, né?
Então, é importante que se faça esse tipo de levantamento quando você for fazer um dimensionamento de um sistema off-grid para relógio de ponto. Por quê? Como eu sempre falo, o sistema de energia solar fotovoltaico off-grid, você não tem de onde tirar energia caso o sistema entre em falha, né? Diferente do sistema de conexão à rede ou diferente de um sistema híbrido que se comunica com a rede, no sistema puramente off-grid você não tem. E aí entram duas coisas. Se você subdimensiona, você vai ter dor de cabeça. E se você sobredimensiona, às vezes você inviabiliza o sistema para vender para o seu cliente, né? Então, o ideal é que realmente trabalhe com informações assertivas. E aí, o que eu recomendei para esse cliente? Falei, olha, eu já tive experiência, mas não posso te afirmar que a experiência que eu tive vai funcionar para este seu cliente, né? Então, aquele negócio, vá atrás da informação do fabricante, entre em contato com o suporte do fabricante, exponha a situação, fala, olha, eu vou instalar esse relógio de ponto num local onde eu não tenho energia, né? Preciso que esse relógio funcione por 24 horas, por exemplo, então eu preciso saber certinho o consumo dele em stand-by e em operação. Com base nesses dois dados, se faz o levantamento de quanto tempo demora, né, em operação cada funcionário e quantos pontos vão ser batidos. Aí, com base nesses dados, a gente consegue fazer um cálculo de consumo efetivo junto com as perdas, né, baseado no local de instalação também, para montar esse sistema off-grid. É sobre isso que eu queria conversar com vocês, sobre um tema interessantíssimo que é relógios de ponto em sistemas off-grid. 2 consumos em stand-by e em operação, levantar esses dados, mais quantidade de funcionários, quantidade de ponto e tempo que cada funcionário leva batendo ponto. Tá bom, pessoal? Essa é a minha dica para vocês, é como eu geralmente já trabalhei ou que eu recomendo que os clientes me passem esse dado para poder fornecer o equipamento para esse tipo de sistema. Um grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo.